Olá, bem-vindos a mais um episódio do Filha da Mãe. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Julian Wonderful. Talvez eu tenha falado o nome certo, talvez não. Ele é instrutor do método Wim Hof. Talvez alguns de vocês já conheçam, o Homem do Gelo. O Wim Hof, ele é um holandês que tem habilidades, assim, de realmente ficar em baixas temperaturas. E, na verdade, ele criou um método, que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. E esse nome, né, Homem do Gelo, não é para menos, ele já bateu vários recordes, né? Inclusive de ficar muito tempo no gelo, ele ficou 1h e 53 minutos numa banheira super, super gelada. E também foi até a base do Everest de shorts. Então, a gente vê aí a habilidade que ele tem. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais desse método, quais são os benefícios que já estão sendo assim comprovados pela ciência, compreender um pouquinho mais e também como é que a gente pode começar a se beneficiar com esses ensinamentos. Eu mesma estava achando que eu tinha batido quase o recorde no teu treinamento, né? Entrei na banheira de gelo, fiquei 2 minutos, cheguei a ficar 2 minutos. Exatamente. Já achei que tinha recorde, mas nada. Então preciso ficar 1 hora. 2 horas para bater o Wim Hof. 2 horas. Uma pessoa não treinada, o que aconteceria? Vamos passar para Juliana. Primeiro, Juliana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que bom que tu aceitou o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Estou muito animado para apresentar esse assunto maravilhoso para vocês. Obrigado. Juliana, para a gente começar, nos conta um pouquinho como é que começou a tua jornada com o método, né? Como é que tu conheceu, quais foram os benefícios que tu sentiu, o que tu estava buscando quando tu encontrou o método? Então, para isso, eu gostaria de contar um pouco mais da história, como chegar nesse lugar onde eu estou agora. Né? Eu cheguei no Brasil em 2014 e por uma empresa alemã que me chamou para trabalhar aqui. Então, eu tinha uma vida completamente normal, trabalhando como executivo, com bastante estresse, né? Com bastante tarefas, bastante responsabilidade, metas, etc. E ao longo desses anos, essas metas, esse estresse intensivou bastante. A gente tinha várias mudanças na empresa. E eu percebi como a vida não foi tão fácil como pensei. Vamos falar assim. Mas estávamos vivendo numa bolha, porque numa bolha de conforto. Quero dizer da seguinte forma. Eu tinha tudo que a sociedade diz que a gente tem que ter. Né? Tinha um carro, tinha um apartamento muito lindo, à frente da praia, tem toda a habilidade para o trabalho, para a vida pessoal. Mas mesmo assim, eu senti uma fonte de falta algo na minha vida. Né? Mas dentro dessa bolha, dentro desse centro de conforto, zona de conforto, não tinha tomado um passo para sair dela, mesmo com esse estresse gigante, mesmo com tudo estava lá. Então chega 2019, um ano quando estava bastante difícil na empresa, e eu recebo uma chamada para voltar para a Alemanha. Eu preparei, né, fiz uma mala cheia de apresentações, um plano de negócio para os próximos 5 anos. E quando eu chego na empresa, eles não tinha uma sala preparada para os negócios, para o plano da empresa, mas estava lá sentado com RH e eles me apresentaram um contrato de desligamento do meu trabalho. E isso foi exatamente 9 anos e 360 dias. Então, faltavam 5 dias para realmente cumprir os 10 anos. E, para mim, foi um momento muito impactante, porque eu dei tudo para essa empresa. Não? Eu dei tudo, tipo, cota férias, quando tem projetos importantes, cota minha vida pessoal. O que eu, Julian, faço para meu trabalho? Eu dou 150% ou mais. Então, eu fui, tipo, tinha um desligamento do meu trabalho sem causa. Eu falo, bom, isso significa o que na minha vida? O que o universo quer me mostrar com isso? Como não tinha, nesses 10 anos, nunca tomei, tipo, férias de mais de 3 semanas, 2 semanas, normalmente no máximo 10 dias. Né? Eu falei, agora vou aproveitar, vou fazer um sabático, vou viajar por 1 ano. Eu sou amante de kitesurf,
aqui no Rio de Janeiro, um Meca, né? Tem uns lugares maravilhosos, frente da Barra. E falo, ok, eu vou tomar uma decisão muito drástica, eu vou vender tudo que tenho, tudo. Da geladeira para a roupa que não precisa mais, tudo na casa, a parte dos meus kites. Menos os teus kites. Menos os Tá, kites. entendi. Já foi a Cumbuco? Em Fortaleza? Eu fui vários lugares perto lá. Aham. Eu, em Cumbuco, tive a minha iniciação no kitesurf. Que legal. Que legal. E estraguei aqui a coluna. Fiquei com muita dor, porque não estava preparada, então... E não tinha banho de gelo. Não tinha banho de gelo, quer dizer que se exatamente. tivesse, eu não teria problema. Bom, mas aí vendeu tudo, com exceção dos kites. E pensei, vou fazer um rolê no mundo, pegar meus kites e viajar. E esse foi o início de 2020. Começou a viajar para Cabo Verde, um lugar lindo. Voltei para Rio de Janeiro, curti um pouco de carnaval. E tinha um amigo me chamando, Julian, eu vou para a África do Sul, né? Para a cidade de Cabo. É um meca de kite, tipo o paraíso de kite. Eu falei, bom, vou. 24 horas depois, comprei meu voo, fui para a cidade de Cabo. Aí, velejei, me lembro, chego numa sexta-feira, tinha o melhor velejo da minha vida, realmente. Aí, o sábado e domingo, o vento estava meio fraco. Segunda-feira, entrei na água novamente. Entrei, fiz uma volta, voltei, fiz mais uma e quis pular sobre uma onda. Só que nesse momento, o salto não deu muito certo. Então eu pulei, bati com a minha prancha, bati com a onda. O kite, que tem muita força com o vento, me pulou numa direção, a prancha me pulou na outra direção e meus joelhos estavam no meio. Ai. Aí pessoas que me vieram falando, Juliana, esse salto parece maravilhoso. Eu fiz um 360, muito bonito. Só que quando eu voltei, eu não consigo mais dobrar meu joelho. A água lá é muito gelada, você está usando uma roupa de neoprene, né? Tipo, igual mergulhador, o surf. Aí não consigo mais dobrar meu joelho. E falei, bom, eu vou no hospital, vou verificar o que aconteceu. E eles fizeram um raio-x, falaram, coloca um pouco de gelo, aqui tem um remedinho, 7 dias você está bom, você vai fazer kite. Eu, feliz da vida, tinha ainda, né, 8 meses para fazer o meu rolo de mundo, antes de voltar, para voltar a trabalhar. Só que eu não dormia nenhum segundo nessa noite. No próximo dia, às 7 da manhã, estava lá, batendo no hospital. Gente, algo não está bem com esse joelho, não. Então, eles fizeram uma ressonância e descobriram que esses 7 dias tem que ser 7 meses, sem esporte. Então, eu pensei, puxa, esse primeiro momento escuro do meu trabalho, que realmente foi um momento muito difícil na minha vida, né? Ser tirado de um trabalho, de uma rotina, de algo, né? E depois disso, novamente, tem a experiência de algo que eu planejei para mim, não pode acontecer, por forças maiores. Então, eu estava num estado bastante baixo realmente. 5 dias após o meu acidente, um grande amigo, facilitador de Wim Hof, me chamou com meu amigo lá para fazer o evento de Wim Hof, o curso Fundamentos. Aí lá fui, perguntei a ele primeiramente, posso ir com meu joelho, que tem tamanho não, de uma melão, basicamente, né? Fui lá com as muletas e a gente seguia o curso Fundamentos, com a respiração, banho de gelo. Só que para mim, quando a gente fez o primeiro pilar da respiração, aconteceu uma coisa. Até hoje eu não consigo explicar o que foi, mas tipo, virou um chave. Todo mundo saía depois da respiração, foi por outro lugar, né? Tomou uma água, dá um papo entre eles.
Mas para mim, realmente, eu não consigo levantar, nem por coisa do joelho. Eu realmente percebi uma coisa, como se fosse algo que fiz uma mistura no meu cérebro, na minha alma, como você quer dizer. Aí depois a gente fez o banho de gelo. Eu vou falar, foi o melhor relívio de dor, de como eu me sentia também emocionalmente com essa situação toda. Tem uma foto lá no meu perfil, tipo, com as duas maletas, assim, com o joelho, com a abraçadeira, tipo, realmente, você via a felicidade. Até hoje eu sinto, tipo, essa felicidade depois desse momento. E aí eu pensei e senti como que esse método está capaz, que ele fez comigo nesse momento, exato. Aí eu falei, bom, agora é preciso praticar, igual como o meu fala. Pratica, inclui na sua rotina. Eu estava na África do Sul, pensei que vou fazer, não tenho mais casa fixa, onde posso ir. Então, primeira coisa, penso na casa dos meus pais, que moram na Alemanha. Onde está para fevereiro, na Alemanha está muito gelado, né, em fevereiro. A África do Sul estava pleno verão. Eu falei, bom, vou ficar aqui mais um pouquinho. Aí eu fiz meu treino de respiração todos os dias. A água está meio gelada lá, tomou os banhos gelados todos os dias. E no mesmo tempo, estava chamando as pessoas para treinar comigo, convidar, falar da minha experiência. E algumas pessoas falam, bom, vamos fazer. Então todos os dias eu levantei da cama, fui no local e comecei a fazer a respiração. A gente usa um aplicativo, hoje o YouTube, né? E até estava pessoas guiando. E, obviamente, elas saíram para fazer kite, para fazer windsurf. Eu fico lá em casa. Eu me sinto todos os dias diferente. Eu consegui, tipo, lidar com essa situação de que, vamos falar assim, todos os meus planos destruídos, consegui mentalmente diferente. Mas não só isso. As pessoas que voltaram, algumas me falaram, Julian, hoje eu saí, fiz kite, e numa forma, minha reabilitação, fazer os truques, velejar, fluir numa forma diferente. Aí eu falei assim, bom, me ajudou. Tá ajudando as pessoas no meu redor. No internet fala que hoje tantas pessoas e não tem nada mais fazer. Acredito que isso é uma chamada. Então, mandei um e-mail para o Instituto de Wim Hof, que eu quero me, tipo, ser Isso quanto tempo depois que tu aprendeu? Naquele mês? Ou quantos meses Essa depois? foi, tipo, 10 dias, basicamente, após do curso, tomar a decisão. Mandei um e-mail, mandei essas fotos de alegria, de tudo, para o Instituto de Wim Hof. E eu queria me... Mas eu também gostaria de pontuar, que eu acho bem importante para todo mundo, né, entender, porque às vezes a gente briga com os acontecimentos que nos chegam, porque eles não têm aquela qualidade positiva, como, por exemplo, uma demissão, não é obrigatoriamente uma coisa negativa, né? A gente só está na bolha do conforto. E aí eu digo, não, agora eu vou tirar férias. Aí, novamente, acontece uma experiência negativa. E isso tudo é um caminho para a experiência de pico no cérebro. Eu brinco que a gente precisa botar um bode na sala para quando tirar o bode da sala, o cheiro do bode, né, que eu brinco, tirar, sentir um alívio. E o cérebro precisa da mesma coisa. Para eu subir numa emoção com um evento alto, eu tenho que estar lá embaixo. Se eu já estou mais equilibrada aqui, eu não sinto tanto o efeito de uma experiência diferente, produtiva, positiva. Mas se eu estou aqui, essa experiência se transforma em pico em curto espaço de tempo, né? E traz aquela êxtase, né? Aquela emoção e tal. Falo tudo isso para as pessoas levarem as experiências negativas, abraçarem essa experiência negativa, porque a felicidade só é possível nesta superação. A química da felicidade só é possível na superação. A gente não consegue ser aquela alta química se a gente está no platô, né? Aí fica naquela zona de conforto, mas aquela zona de conforto é confortável, mas não é excitante, né? Não é o ponto de tu vibrar, mandar foto, muleta pra cima, é agora. Sensacional.
Foi mesmo assim, tipo, eu me percebi olhando para trás, foi tipo realmente saindo da sombra para a luz. Foi tipo, né, o yin e yang que se me exatamente. apresentou na minha vida, né? Essa foi realmente a situação. E eu, como falei, olhando para trás, eu não tinha nenhum plano disso. A vida Sim. realmente me levou para onde estou agora, né? Porque a história não parou lá. Eu não consigo me tornar instrutor após 2 semanas, mandando um e-mail lá, recebendo a confirmação que estou aceitado. Porque aí eu falei, bom, eu vou comprar meu voo de volta, vou me fortalecer na casa dos meus pais. Tinha tudo planejado. Eu cheguei na Alemanha, faltou uma semana para ir para a Holanda. Minha mãe me confirmou, me vou levar, porque ainda estava com muletas, abraçadeira, não consigo, tipo, dirigir o carro. Aí a gente sabe o que acontece em 2020. Né? Ai, sim. Aí tudo parou. Tudo parou. E tu tava onde quando tudo parou? Eu estava na Alemanha. Tava já na Alemanha, na casa dos teus pais. Das casas dos meus pais. Bom lugar pra estar. Um bom lugar. Em Vamos alguns falar sentidos. assim. Para mim foi uma decepção novamente, que falou, ó, eu tinha um novo plano, uma nova coisa que eu queria fazer. Mas né? Pra ver como assim, a persistência é sempre interessante do que a desistência, né? Porque muitos, quando estão muito próximos, diz isso, quando a gente estiver muito próximo, mas muito próximo de encontrar o nosso propósito, muito próximo de encontrar o nosso caminho, né? Vem o quê? Que nem uma história de herói, né? Vem os grandes obstáculos. Obstáculo 1, obstáculo 2, obstáculo 3. E é assim para viver um grande momento, né? Com certeza. E eu continuo essa jornada de herói, porque nessa época a gente sabe que todo mundo foi para Zoom, atividades, trabalho, etc. E no caso dos meus pais, começa a estudar tudo que tinha sobre o assunto de breathwork, respiração, sobre o Wim Hof, sobre outras práticas de respiração. E também tem uma frase muito importante, né? Que a gente fala, se você se sente iluminado na sua vida, volta para morar com seus pais. Pra ver se realmente está. Ai, E jura? olha só, e nós dois passamos pelo teste, porque na pandemia, com quem que eu morei? Com a excelentíssima mãe. Eu também tive um teste, né? Porque vou dar uma... mãe, pros filhos, não é pra mãe, pra não, mãe querida. também, querida. Então pensa não, que voltar a morar com os filhos... Eu não estava mais morando com ela. E eu Claro, também, mas foi um anos. desafio. Sim, um desafio. Porque também ela não estava sozinha, estava com o parceiro dela, um bebê. E eu ali. E outra, um desafio, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada e ela é o oposto. Ah, isso não é verdade. Isso é verdade, Isso não sim. é verdade. E aí você imagina que eu acordava limpando a casa. Eu faxinei tanto nessa pandemia, organizei tanto, e ela me limitou a um quartinho. Eu limitei, eu tive que dar limites. Só Ela que é teve que me dar difícil pôr limites. limites em paz, né? Bom, como é que foi a tua experiência? Não, mas é um exemplo perfeito, né? Porque eu não estava mais acostumado a morar na casa dos meus pais, 17 anos fora da casa. Sim. Nem os teus pais contigo. Com certeza. E quem estava lá também, o meu irmão. Então a casa estava cheia. E para mim, hoje em dia, foi também uma das maiores transformações da minha vida. Porque aprendendo numa situação disso, e tem uma ferramenta como a respiração, eu acessei várias sombras dentro de mim, vários lugares, sabe? Esses lugares que você coleta ao lado da vida, que você, vou deixar aqui nesse lugar, não preciso mais olhar eles. Então, estão lá, estão bem lá, e vamos seguir a vida. Esses foram momentos para mim que eu falei, não, eu vou abrir essas caixas, eu vou olhar, eu vou colocar luz nesses lugares, porque lá realmente fica a transformação. Fica essa transformação que eu estava buscando, né? Que a vida, eu acredito, nos dá, tipo, que é me fala, quer dizer, tipo, que é a beleza da vida, né? No trabalho que a gente fala, no trabalho interno. Que Porque essa... a gente tem a tendência
de olhar para fora para entender os nossos propósitos, entender a nossa vida, olhar para fora e daí é bem a minha experiência pessoal também, né? Eu olhei muito para fora. Assim, este modelo de inspiração, se essa pessoa deu certo, então deixa eu descobrir como fazer para dar certo também. E depois tu começa a aprender nesses retornos que tu faz, né? Às vezes o retorno para casa, porque é uma âncora de mostrar tuas sombras, a casa dos pais. Aí tu vai ter que lidar com isso. Então, lidar com a tua própria experiência, evoluir dentro da tua própria experiência é a melhor jornada e é o encontro mais rápido e mais fácil com o teu propósito. Então, eu acho que esse caminho a gente aprende com a maturidade também. E aí, Julian, tu estava lá, tu continuou praticando isso na Alemanha, e aí disso para virar instrutor. Exatamente. Foi, tipo, por coisa da pandemia, tudo parou. Sim. Também os cursos do Wim Hof nessa época. Então, eu não consigo me tornar instrutor. Então, nessa época, eu estava procurando outras formas, porque eu não conseguia ficar, tipo, parado. Falei, o mundo está continuando. Eu estou continuando. Então, eu comecei a fazer uma outra treinamento de respiração, outro treinamento que fica em paralelo. Então, aí depois, né, quando as coisas se abriram, né, por coisa do setembro, nesse ano eu começo a, tipo, dar continuidade do programa do Wim Hof. Mas mesmo assim, já fazendo minhas práticas todos os dias, tomando o banho gelado, tomando o banho de gelo em casa e realmente percebendo uma coisa muito importante. Eu tinha o joelho muito machucado. Graças a Deus não precisa fazer nenhuma cirurgia para consertar. Tudo estava lá, tipo, com um fio ainda ligado. Ligamentos, etc. Tipo, hematoma no osso. Mas foi realmente quase um milagre como tudo isso se curou. E hoje em dia eu faço kite sem problema, sem dor, sem nada. Então, o método não só mostra para mim um crescimento pessoal, um crescimento emocional, como eu posso regular Julian, minhas emoções melhor, mas também fisicamente. Como eu curei essa... É incrível, sabe? joelha. Uma vez, eu tive o tal do médico diagnosticou um esporão no meu pé. O esporão é uma coisa que começa a sair do calcanhar, assim, ó, e faz uma coisa horrorosa. E eu fiquei muito preocupada com a coisa física, com a imagem física daquilo, porque ele me mostrou umas fotos que nem o nua quando olha as coisas, as imagens. Saiu uma glândula para fora, assim, eu acho que uma cartilagem e tal. Doía muito para pisar o pé. Eu fui para os Estados Unidos e eu não conseguia pisar o calcanhar. E isso eu tinha feito vários tratamentos e tal. E o meu irmão disse, por que tu não aplica as tuas técnicas, as que tu ensina as pessoas, para o teu calcanhar? Eu digo, não sei, acho que não. E fomos para o spa. Eu acho isso bem interessante. E nesse spa tinha um jato na banheira, assim, sabe, que saía. E eu ia todos os dias para esse spa, acho que uma semana lá nesse hotel, e eu colocava o jato no meu calcanhar. E nisso eu ficava mentalmente com a respiração, mandando uma cor verde, curando, restaurando, regenerando. Curando, restaurando, regenerando. Nunca mais senti dor. Passado aquilo, eu pisava o calcanhar, voltei a fazer o exame do tal do esporão, não foi mais identificado. Quer dizer, ou eu confio realmente que nós temos esse poder enorme sobre o nosso corpo físico também, e tem várias metodologias para isso, que é o poder da mente, né? Ou eles erraram de diagnóstico. Tem só essas duas opções. Olhar lá a radiografia e trocaram a pessoa. Então, eu acho que a vida nos dá essa oportunidade de também provar para nós o nosso poder de recuperação, regeneração do próprio organismo. Júlia, nesse tempo que tu ficou antes de se formar, tu foi fazendo tudo aquilo que estava aberto, disponível para as pessoas fazerem, né? Usando o app, o YouTube,
Só para deixar, assim, até estimular as pessoas, né? Tem várias coisas disponíveis para todo mundo poder começar, né? Exatamente. Eu tinha todas as ferramentas. A gente tinha mais um acesso para instrutores, mas, na verdade, o método Wim Hof, né? Se você procura lá no YouTube, tem as respirações, né? Tem como aprender e fazer coisas já em casa, mas pouco a pouco. Claro. Lógico, a gente recomenda visitar ou participar no curso para realmente entrar e aplicar, por exemplo, o banho em gelo numa forma profissional. Mas tem essas informações lá. Ela Tá. fez. Eu vou te contar um pouquinho. Só antes de eu falar o que eu fiz para ver se tá certo. Primeiro, assim, o que é um método, né? O que é um método? Quais são os pilares? Para quem não conhece. Perfeito. Então, o método Wim Hof, né, consiste em 3 pilares. A gente tem um pilar da respiração, o treino de mindset e o famoso banho e gelo. E essas 3 juntos, eles giram todos esses benefícios que a gente tem, que estão cientificamente provados, né? Que milhares de pessoas citam na internet e em outras fontes, como eles se sentem mais felizes, mais saudáveis, mais fortes, como o Wim Hof sempre fala. Então, é a respiração, banho gelo e o mindset. E junto, eles têm essa potência forte. Eu estava olhando, e tu vem falando, né, dos benefícios científicos, e até teve um vídeo que eu estava vendo que o Wim Hof estava todo cheio de equipamentos para entender como é que ele era capaz de algumas coisas que não se imaginava ser possível. Por exemplo, ir até o Base Camp do Everest de shorts, né? Então, se tu podia contar só o que foi descoberto, assim, quais são os benefícios científicos, que a galera adora os benefícios científicos. Claro. Então, para Wim Hof, né, tinha, por exemplo, um teste muito importante onde eles pegaram uma bactéria, Escherichia coli, que é uma bactéria bastante perigosa se ela está ao vivo, mas eles pegaram a bactéria morta e injetaram essa bactéria no sangue dele. E o que acontece normalmente com uma pessoa quando ela recebe essa bactéria na linha sanguínea dela? Ela tem febre, todos os sintomas fortes de uma gripe, de um choque, né? Porque o sistema imunológico reage muito forte. Então, foi provavelmente exatamente, porque tem várias análises, tem várias testes que foram feitas com ele, mas essa é uma das mais famosas. Então, estava lá o Wim Hof no hospital, na Holanda, conectado com todos os equipamentos. Eles tiraram, tipo, teste de sangue o tempo inteiro. E todos os médicos esperando ele, quando ele vai ter febre. Quando ele vai ter, começando a sentir o sistema nervoso dele reagindo. E o Wim Hof só estava focado nele, fazendo a respiração, usando o mindset dele. E eles descobriram que só através desse poder dele, ele conseguiu, tipo, mudar a resposta imunológica do sistema nervoso dele. E essa foi uma grande mudança para a ciência, porque até nesse momento isso foi impossível. Uma pessoa, se recebe essa bactéria, tem que ter uma resposta imunológica e tem que ser doente. Logicamente, todo mundo fala, olha, o Wim Hof, um super-homem que vai até o Base Camp Mount Everest, correr uma maratona no deserto sem beber uma gota de água. Então, ele foi esse super-homem. Mas o Wim Hof, ele provou uma coisa. Ele falou, eu vou pegar um grupo de 12 pessoas, vou levar eles, treinar eles no gelo, na respiração, no mindset. Na Polônia, onde eu também treino com ele lá. Vou treinar eles. Vamos levar eles de volta para a Holanda e vamos fazer o mesmo teste com 12 pessoas treinadas e mais 12 pessoas que não treinaram. E o que aconteceu? Essas 12 pessoas que treinaram com ele não mostraram esses sintomas. As outras, todo mundo fica doente. Uau! E eu, como estudiosa, né, eu estudo muito as reações cerebrais de vários métodos, tá? Então, a gente já sabe, né? E eu quero
te perguntar, a minha curiosidade é uma. Respiração. Existe mais de 50 pesquisas sobre diferentes tipos de respiração e a condição do pensamento, e a condição das emoções, e a condição do comportamento. Então, a gente já tem várias metodologias, né, comprovando que, sim, a respiração, ela reduz a ansiedade, reduz a velocidade dos pensamentos, gerando emoções de mais tranquilidade, de mais paz, de mais centramento. Sim, então, tá. Mindset. Mindset é a estrutura da tua forma de pensar, né? Ou é uma estrutura, eu tenho a solução, vamos dizer assim, ou eu tenho um problema. Então, se eu, de alguma forma, eu mostro das informações que eu tenho a solução, né? Também já foi comprovado que entra numa área do cérebro mais propícia para tu te sentir forte, capaz de vencer qualquer doença. Mindset. Agora, o do gelo. Do gelo, eu quero saber qual é o que o gelo em si, né? O banho do gelo produz nesse nosso corpo e nos fortalece desta forma. Até para eu poder adotar na minha vida, né? Depois da minha experiência, e foi uma experiência ótima para mim, né? Que já tenho bastante controle mental. E quando eu fiz contigo, até pedi para ser uma das primeiras, só com uma única intenção que eu queria saber, não ter nenhuma referência de outro ser humano se apavorando ou não sendo bom. Digo, vou primeiro, não vou ser poluída por nenhuma visão que eu não gosto, né? Porque a própria Raquel, que nos apresentou, ela disse que quando ela foi fazer, teve um cara que entrou e começou a gemer, começou a se mexer, começou a querer desmaiar, e ela ficou super incomodada e super influenciada, né? Então, quero realmente adotar o banho gelado como um estilo de vida, né? Então, mais especificamente, né, os benefícios do gelo. Do gelo. Como é que Do é gelo. isso? Então, vamos para os benefícios. Você conhece esse momento na sua vida quando seus pensamentos estão correndo para um lado para o outro, você não consegue parar em nada? Sim, Sim. acontece Claro, aqui. Eu também conheço, não? Imagina um momento onde você tem absolutamente clareza e foco concentrado só numa coisa. Isso acontece quando a gente começa a entrar num banho de gelo. O corpo, ele entra num estado de alarme, obviamente. O corpo não é feito, vamos falar assim, para ficar numa banheira de gelo. Então, nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele dá várias respostas. Não? Por exemplo, a gente tem uma produção de noradrenalina até 300% mais. Não? Mas Adrenalina ou noradrenalina? noradrenalina. Noradrenalina. Norepinefrina. Tá. Isso. Noropinefrina. Isso. O que acontece nesse momento quando você está realmente na banheira de gelo? Seu cérebro reptíleo, né? Cérebro reptiliano. Reptiliano, obrigado. Né? Ligado com as emoções, etc. Você começa, através do gelo, entrar no momento de estar plenamente agora e aqui. Nisso você não consegue focar em outra coisa. Claro, uma questão de defesa. Eu preciso estar totalmente aqui agora para me proteger disso que está acontecendo. Então, você chega nesse momento de absoluta clareza. Mas, além disso, né, após de um certo tempo, você se sente feliz? Você sente como o seu corpo reage com um outro coquetel de neuroquímicos após o banheiro de gelo? Sente como a galera estava um pouco mais alegre, todo mundo celebrando esse momento de dopamina, de serotonina. Essas são umas coisas que também estão produzidas em altas quantidades após o banho de gelo. Mas a gente tem também esses efeitos e benefícios do corpo que acontecem. Isso é o seguinte, isso é provado. As pessoas, por exemplo, que tomam banho
gelo ou banhos frios, como na Escandinávia, né? Tem um movimento muito grande. É comprovado como eles têm uma maior quantidade de células brancas. E as células brancas fazem o que no corpo? Proteção. Proteção, defesa, aumentam sua imunidade. Então, um benefício. Um outro benefício que a gente tem é bom para emagrecer. Eu senti que eu fiquei mais magra depois, tanto é que fui tomar umas batidinhas, comi uma feijoada, mas eu senti essa região aqui do meu quadril, assim, ó, e eu brinquei até com as duas participantes, assim, gente, olha isso, eu disse, esse gelo diminuiu o meu quadril. Hoje eu vou tomar todas as batidas. Senti mesmo. Será que se eu medisse o meu quadril, que é assim um tanto quanto largo, será que não teria diminuído? Eu tô brincando, mas eu tô também fazendo essa pergunta. Será? Eu acredito que a gente precisa fazer um teste disso. Vamos fazer, eu levo a fita métrica. Vamos. Vamos fazer. Eu topo. Nem porque agora o Julian vai fazer o curso que eu vou participar mais extenso do que a minha experiência, né? Aprofundar mais os benefícios. Nesse dia, irei levar a fita métrica. Porque poderemos comprovar, né? A fita métrica do antes e depois. Fechado. Então, o que acontece? Por que ele é bom para emagrecer? Imagina assim. Quando a gente nasce, nosso corpo ele é basicamente perfeito. Um bebê, ele tem umas funções que hoje em dia muitas pessoas não usam mais. Por exemplo, como posso aclimatizar mim sem ter uma roupa? Um bebê não pode falar, olha, estou com frio, estou com calor. Ele só pode gritar. Mas o corpo tem muito, funções inteligentes. E uma dessas se chama gordura marrom. E a gordura marrom, ele queima gordura branca. E um bebê que nasce, ele tem bastante gordura marrom. E ele, quando precisa produzir calor no corpo, pega a gordura branca e queima ela. Só que ao longo do tempo, a gente faz o quê? Especialmente na Europa, a gente usa roupa, a gente usa bastante ar-condicionado. Então, o nosso corpo, ele pede essa forma de fazer uma autorregulação de temperatura. E quando você começa a tomar banho gelados, banho de gelo específico, mais frequente, você começa a estimular seu metabolismo novamente. E você começa a reativar essa gordura branca. Então, se você começa a fazer banho de gelo muito frequente, em até 3 meses você pode reativar um grande parte da sua gordura marrom, tenha um metabolismo melhor, que queima a gordura branca mais fácil. Seria um método para ter um metabolismo acelerado? Por exemplo, nós temos um metabolismo lento. Ainda mais que dizem que com a idade fica lento. Não sei, é duvidoso. Ou o metabolismo distorcido, né? Que é um metabolismo que ou ele leva à obesidade ou ele leva a um corpo muito mais magro do que a pessoa gostaria, né? E um metabolismo acelerado. O banho do gelo seria um contribuinte para um metabolismo acelerado. Poderíamos dizer assim? Talvez mais saudável do que acelerado. Eu acredito mais saudável que acelerado, né? Mas, obviamente... Acelerado nesse sentido, de queima calórica. É que talvez o metabolismo acelerado talvez não seja bom para tudo, né? É nesse sentido, talvez não seja uma coisa que é bom sempre. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai passar muito tempo meditando, por exemplo, ela tende a querer controlar para o metabolismo não ser muito acelerado. Não, até porque certo grau de gordura é importante para todos os hormônios, né? Tu não pode estar assim. Então, hormonalmente, pelo menos a mulher, né? Ela vai ter vários tipos de problemas se não tiver uma certa gordura no corpo, né? É necessário. Mas eu digo que sim, que pode ser uma experiência. Eu, assim, naturalmente não tenho nenhum estudo sobre, né? Mas
Uma das técnicas que eu pratico no meu diário, quando eu me percebo, isso eu já fiz várias vezes, assim, muito ansiosa, com o meu pensamento sem permanência. Eu estou pensando aqui, ali, ali, e eu percebo isso, eu fico agitada. Porque eu fico agitada, eu planejo ir até a cozinha, mas paro na metade, entendeu? Eu já começo a ver outra coisa. Eu já fiz várias paradas, que é o banho, é a bucha, passar a bucha no banho, né, para aumentar a circulação e finalizar com banho gelado. Aquilo parece que o corpo tem que reagir de alguma forma e dar um descanso para a mente. Que interessante, agora eu me dei conta de uma coisa que a gente diz, vamos dar um gelo nos pensamentos, né? Dá um gelo nos pensamentos, para eles pararem. Então, pá, dá um gelo. E na tua experiência, isso te ajuda depois, no sentido de que essa quantidade de pensamentos, elas tendem a ficar mais estáveis? Na tua experiência? Olha, eu percebi duas coisas graves que acontecem comigo após aplicando o método todos os dias, que eu estou muito mais calmo, que eu tenho uma forma de agir em situações e não mais reagir. Essa forma de sentir situações diferentes. Como você falou, a gente hoje em dia tem tantas influências de coisas que acontecem. A gente não pode influenciar eles. Eles simplesmente acontecem. Mas a forma como a gente lida com eles, como eu, Julian, lida com essas situações, isso mudou completamente. Eu consigo me olhar de um outro lado, ser mais calmo. Esse, para mim, o principal ganho do método. Ser mais Então, calmo. mas parece semelhante à minha experiência com banho gelado, né? Porque, assim, lá o meu apartamento é super pequeno, tem uma sacada. Eu tomei o banho numa piscina, é um cubo, né? É tipo uma piscina, assim, é um cubo que a gente entra de gelo ali, né? Eu não sei até como é que adquire aquilo, mas tu deve ter na tua casa, né? Para mim não cabe lá em casa. Então, como é que eu faço? O chuveiro bem gelado? Olha, eu testei já uma coisa. Ah, Né? Coloca tipo uma peneira cheia de cubos de gelo e colocar. Infelizmente, nesse verão de Rio de Janeiro, nem demora 10 segundos e já acabou. Tu sabe que eu sou super preparada pro frio, né? Tá vendo? Eu chego a estar com uma manta aqui. Pra mim é super difícil. Vai ser, assim, um desafio. Eu fui pra base do Everest, inclusive, e eu achei que ia cair um dedo meu. Assim, de tanto frio que eu passei. Mas eu tô disposta a começar. E aí eu queria ver, pra quem quer começar, assim como eu, tá em casa, ainda não... Quem puder fazer o curso, ótimo. Eu, inclusive, quero me organizar pra fazer também. Mas vamos dizer que eu quero começar hoje, né? O banho, como é que... Tem alguma instrução, assim, pra quem tá querendo começar em casa, pra já começar? Em relação ao banho, pode ser em relação aos respiratórios também. Total. Então, muito simples. Toma seu banho quente como você está acostumado. E no final, vira para gelado. Aí você começa com 10 segundos. Depois você faz 20. Depois você faz 30. Quando o 30 não funciona, volta para 20. Depois vai novamente para 30. Aí você veja, pode colocar tipo um plano. Primeira semana só 10 segundos todos os dias. A próxima semana, 20 segundos. Aí você se começa a acostumar com essa sensação. A cabeça também vai embaixo da Não água? precisa. Não Não. precisa. Tá. Nesse verão agora, é bom. nem é bom, né? É gostoso, Sim. né? Mas essa é a recomendação. Começa a tomar um banho gelado em casa. Começa seu corpo a acostumar com essa sensação. E enquanto tá fazendo, desculpa, mas a respiração segue natural. Nesse teste do banho, no banho, assim, sigo respirando normal. Depende do que você diz com natural. Porque algumas pessoas entram num banho frio e para elas é normal fazer assim. Talvez Então seja eu eu. recomendo respirando normal, tranquilo. Soltando pela boca, você ensinou assim, né? No Inspira e curso, solta. exatamente. A gente inspira pela Inspira e nariz solta pela boca. e solta pela boca mais devagar. Devagarinho.
Tá, essa é a parte do banho. Do banho. Uhum. A minha mãe fez um pouquinho do curso. Ela teve uma introdução ao curso. Ainda vai fazer o completo. Eu ainda não tive nenhuma introdução. Vou fazer o completo. Mas eu andei mexendo no app. Que tem um app do método, né? Que eu achei super legal. Aí eu me aventurei lá em fazer a respiração. Aquela respiração que está aberta no app é a respiração introdutória. Exatamente. Tá. Posso tirar uma dúvida em relação a ela? Óbvio. Tá, vou dizer o que eu entendi primeiro, tá? Então, ele fala na respiração ser circular. Então, eu tô inspirando, tipo, abdômen e essa parte de tórax. Não tô segurando o ar, tô soltando direto, inspirando. Então, eu não fico com o ar cheio, não retenho com ar, nem retenho sem ar. É direto, né? Então, isso que tu quer dizer com circular, né? Então, Isso. solto pela boca? Olha, o Wim Hof fala, usa qualquer buraco que você tem. Mas para quem começa, pode começar pelo nariz e soltando pela boca. É importante o ritmo ou, nesse caso, não precisa ter um ritmo definido? Eu sempre recomendo começa devagar. Tá. Começa devagar para experimentar o que está acontecendo no seu corpo. Como em qualquer disciplina na vida. A gente começa devagar e depois a gente pode ver o que acontece quando a gente acelera a respiração. Mas eu faço ela bem tranquilo, respirando, exalando. E aí, quando eu tô inspirando, o abdômen vai pra frente. O abdômen vai para frente. Tá, então tá certo. Ok. Então, fiz isso. Aí, faço isso por alguns ciclos, que ali até no app a gente vai fazendo junto. É super fácil, super legal. No final, solto todo o ar e vou reter sem ar. Quase solta todo o ar. Deixa uns Deixa 10%, 20% no pulmão. Uhum. Tá. Solto, aguento ali um tempinho, que começa com 1 minuto e meio no app. E depois inspiro e seguro 10 segundos ou 15 segundos. 10 ou 15 segundos com o pulmão cheio, exatamente. E aí faço isso algumas vezes. 3 vezes. Aham. Ah, tô boa, andei estudando app. Esperta. Ah, tá. Então tá. Então, se eu quero começar, eu posso fazer isso diariamente, por exemplo, como um respiratório. Exatamente. Com isso, você já tira bastante benefícios. Se eu gosto de meditar e faço yoga, eu faço a respiração antes ou depois? Depois. Depois. Eu recomendo fazer ela depois. Tá. Então, tipo, fazer a prática de yoga, fazer a respiração e tomar depois tomar banho ou depois Ou fazer a depois. meditação. Ah, boa. Para mim, por exemplo, foi um caminho muito fácil para fazer a meditação. Porque meu mente é bastante acelerado. Eu acordo, penso sobre várias coisas, etc. Então, para mim, começa tipo com uma folha branca, eu faço a respiração e depois eu faço a meditação. Porque ela me deixa em paz, ela me deixa tipo uma forma tranquilo. É uma preparação, né? Assim como às vezes a pessoa, ela prepara para ela tirar a mente do excesso de pensamentos, ela pode preparar com uma oração que ela acredita, porque a oração repetitiva e intencional, ela pode, também está pesquisado em limpar o cérebro, ou o kirtan, hoje eu uso o kirtan, que são os cantos hindus. Eles também, tu te concentra em cantar aquela música do jeito certo. Fica mais potente se tu entende o significado daquelas sílabas, porque na maioria das vezes não é frase, são sílabas. E aí vai preparando para a meditação. Ou seja, para depois ir fazer e conseguir estabilizar. Acho que é um processo de estabilização, né, da mente. Então, o banho também, eu já observei. Então, esse banho também ajudaria depois a pessoa se concentrar. Assim, eu estou fazendo 1000 coisas, não consigo escrever, eu não consigo fazer o texto para esse vídeo. Eu me percebo assim. Eu já vou lá, passa a bucha, dá uma aumentada na circulação, joga o banho. Aí parece que está preparada para focar. Para o cérebro te dar a habilidade da concentração. E cada vez mais a gente precisa, porque o número de estímulos e a distração do ser humano está cada vez maior.
Uma pesquisa prova que antes o ser humano era capaz de ficar, a maioria dos seres humanos, concentrados 12 segundos numa única coisa. Já é um tempo mínimo 12 segundos numa única coisa. Hoje não é mais 12 segundos. É 8 segundos de concentração. A maioria dos seres humanos. E está reduzindo cada vez mais. Ou seja, nós estamos cada vez mais distraídos. E a concentração, que é uma coisa fundamental, né? Em termos de alcance do que se quer, está cada vez menor. Sabe... Desculpa, te interrompi. Não, era só para concluir que cada vez mais é tão bom poder estar aqui com o Julian aqui, falando sobre isso. O pensamento, ele segue a respiração. Então, a gente ter práticas de respiração, ter mais a prática do gelo, contribui para ter a saúde cerebral. E a saúde cerebral é igual a quê? Felicidade e sucesso. Então, eu acho bem importante isso. Sabe que eu estava dando uma olhada no YouTube no Wim Hof, que eu não conhecia, na verdade, antes da minha mãe ter a experiência de ir contigo. E aí eu fiquei muito encantada com ele, assim, sabe? Eu vi os vídeos, assim, e é uma vida, sabe? Tem muita vida nele. Ele parece se relacionar com o mundo de uma forma, assim, muito intensa. E, ao mesmo tempo, super amorosa, sabe? Uma mescla, assim. E aí tu conheceu ele ao vivo. Eu queria saber como é que foi a tua experiência conhecendo ele. Olha, para mim, quando eu conheci ele primeiramente, para mim foi tipo um sonho, né? Como ser uma criança encontrando o Papai Noel, né? Realmente, porque ele vibra esse amor que a gente só vejo nos vídeos dele, essas transmissões, né? E isso foi também para mim, tipo, eu entendo agora puramente o que ele quer dizer quando ele fala, eu quero que todo mundo saiba respirar, que todo mundo tem esse poder que nós podemos fazer muito mais que a gente pensa, que a gente pode distribuir o amor numa forma muito mais profunda para nós e para outros. Nós amar ou amar o mundo. Isso é, né? Se você vê o Wim Hof, ele é uma figura no mesmo tempo. Ele tinha convites para falar sobre o método em frente de 10 mil pessoas, né? Mas, nessa época, ele nunca cantava uma música em frente de 10 mil pessoas. Então, ao invés de falar sobre o tema, ele pegou a guitarra dele e fez uma música. Isso. Ele realmente é uma figura, né? Uma pessoa que ele tem um carisma que eu não vi até hoje, tipo, na forma, em combinação do método do que eu com ele, né? E ele tem seus pontos engraçados que ficam com ele. Como o que acontece nas Las Vegas fica nas Las Vegas. E ele conta um pouco, quando ele está ensinando vocês, como é que ele decidiu criar esse método, o que levou ele nessa direção? Como é que ele descobriu, né, que o gelo tinha esse poder e tudo mais? Não, ele contou, tipo, por exemplo, ele já tomou um banho de gelo, né, muito jovem, lá na Holanda. Né? Quando ele viu a primeira vez, tipo, essa camada de água gelada em cima do lago lá na Holanda, e ele entrou, né, acho que foi com 16 anos. Ele entrou nessa água e sentiu realmente o poder que essa água gelada faz com ele. Como os pensamentos deles pararam. Como ele sentia numa união com a natureza nesse momento. E como a natureza tão grande, tipo, professor para nós. Então, essa foi a primeira experiência dele, né? E ali, ele estava também numa busca, vamos falar assim. O Wim Hof não tinha uma vida reta, né? Como eu, por exemplo, fui na escola, fui na faculdade, etc. Para ele foi tipo um caminho diferente, né? E ele sempre estava na busca de algo mais, que as religiões não deram resposta para ele. Então, quando ele encontrou o que essa imersão de gelo faz com ele fisicamente e mentalmente, foi como uma resposta dele, como
a religião dele, vamos falar assim. Né? E ele percebeu como com cada vez aprofundando isso mais, se eu falo, se regulando, né, controlando a mente, regulando o corpo, o que ele podia tipo, alcançar com isso. Então, para mim ainda ficou, eu tenho vários projetos ainda querendo usar essa força mental, né? E para mim é um ídolo. Muito legal. Eu vi uma foto de vocês no teu Instagram, tá linda. Vocês até se tem alguma coisa assim parecida, não sei o que que é. Talvez o gelo que faz vocês terem uma certa energia similar. Não sei, te escutando assim, tem um quê de espiritual também nessa técnica? Ou aí eu tô indo longe demais? Assim, de se conectar talvez com algo maior que é o que tu é, enfim. Uhum. Olha, Julian, acredito sim. O método assim, a gente tem que ver nessa seguinte forma. Ela funciona, ela é fisicamente provado os benefícios, a gente tem vários testes sobre isso, mas eu acredito acabe com cada pessoa ter a sua própria interpretação disso. Então, nos meus cursos, eu sempre falo, você recebe durante a respiração o que você precisa. Então, para mim, tem uma força maior. Igual que eu falei no início, quando eu fiz minha primeira respiração de Wim Hof, virou um chave, virou algo em mim. Eu acredito sim que isso foi algo maior. Eu acredito que tem uma força que deixa o mundo virar, que faz esse universo acontecer. Né? O que é, eu ainda não descobri. Mas, com certeza. Eu acho que a gente passa... a meu maior professor é a minha própria experiência. Né? A que me marca, assim. Nem sempre é só o que eu ensino, né? Uhum. Porque eu sou filha da ciência. Eu optei pela escolha da ciência e não significa que eu não alcance um estado em que eu defina para mim mesma, esse estado aqui é um estado de conexão com o superior. Porque tem algo muito mais do que tudo que eu aprendi, do que a minha experiência me ensinou e tudo que eu estudei. Isso aqui é algo diferente. Então, eu acredito. Né? Mas te ouvindo e tal, e aqui hoje é a oportunidade de eu falar assim, como eu lidei com o medo. Como eu lido com o medo. Né? Porque quando tu vai fazer uma experiência diferente, nós estávamos num grupo contigo, né? Para fazer algo diferente, todos nós ali, certo? Na nossa vida, né? Por causa do nosso cérebro, do nosso organismo, que se sente ameaçado. Inclusive, o organismo, quando entra numa banheira de gelo, não é o que ele está acostumado. O cérebro reptiliano vai ter uma reação de ameaça. Vai começar a produzir norepinefrina. Nesse momento, é a sobrevivência o que o teu organismo pede. Então, tu vai ter zera o teu pensamento. Zera tudo e tu tem que sentir aquilo e dominar aquilo. Então, uma técnica de domínio do medo. Antes, no início, e aí a grande superação é ver que tu é capaz de controlar o teu corpo, porque os yogis fazem também em temperaturas, né? Muitos yogis ficam só com uma fraldinha na neve e através da respiração e através do mindset deles conseguem ficar em temperaturas baixíssimas, outro ser humano não consegue. Ficar sem beber água, outro ser humano não consegue. Ficar não sei quantos dias sem comer, outros seres humanos não conseguem. Né? A minha experiência foi... a experiência técnica, a minha primeira experiência era que eu tinha que demonstrar, há muitos anos atrás, num curso, todas as emoções. Eu consegui expressar na face todas as emoções, menos a do medo. Naquela época, o professor disse, ela tem mais controle do medo. Foi uma informação positiva para mim, porque eu comprei aquela ideia. Então, eu sempre disse, eu sou uma pessoa que controla melhor o medo. Acreditei, meu mindset disse, não, eu sou boa no medo. Até uma experiência real, que eu
tinha que me atirar numa água, numa alta pedra. Achei que não. Olhei a pedra e disse, eu me atiro, não tenho medo. Eu tenho o controle do medo. Subi a pedra, cheguei na hora de me atirar, olhei, não consegui. Não consegui de jeito nenhum. Era uma barreira invisível. Ali eu experimentei o medo. Fisicamente, o meu coração acelerou. Eu olhava, o meu corpo voltava para trás, enfim. Naquele dia, eu disse, bem, eu vou ter que aprender a controlar esse medo para poder fazer esportes radicais, para fazer outros esportes e tal. E está em mim. Aqui eu não quero desacreditar do que eu acreditei que eu tenho controle sobre o medo. E aí sim eu aprendi uma técnica de controle mental, né? Eu uso até hoje essa técnica e eu antecipo o resultado positivo para o meu cérebro, né? E isso faz com que eu tenha mais habilidade de enfrentar situações, antecipar que eu vou conseguir enfrentar situações difíceis. Claro que eu não passei ainda algumas, espero não também, de sobrevivência assim, real mesmo, né? Algo assim, um incêndio, ou, enfim, um naufrágio. Um banho gelo de 15 banho minutos. de gelo. Banho de gelo de 15 minutos tá mais. Bom, vou tentar a hora de 15 minutos. Acho que é o meu próximo passo, de 2 minutos é o 15? Ela tá esse? otimista. Não, a gente vai para mais. Eu tô otimista. Mais vai, tempo. A gente vai para mais tempo. Olha eu, gente, eu tô aqui. Ela tá apavorada. Tá 20 graus, eu tô... Né? Eu tô tremendo aqui, imagina numa banheira de gelo. Pra mim vai ser uma superação. 1 minuto vai ser uma superação. Sim, mim porque é ela é bem difícil. Nós fizemos o curso de mergulho. Nós estávamos em Bombinhas para ganhar a certificação. E é um mar de Santa Catarina. Não é um dos mares mais gelados. Sabe, mas um pouco de profundidade vai ficando mais gelado. E ela tinha que fazer o teste lá embaixo, tirar a máscara, teria que passar por isso. A menina teve uma coisa térmica, ela não conseguiu, ela tremia tanto. Não descia. Ela não conseguiu. Claro, treme, vai subindo. Depois eu consegui, mas enfim, não. Depois conseguiu, faz então. muitos anos. Mas ninguém me ensinou uma quê? técnica respiratória. Agora contigo talvez eu consiga. E olha só, né? Nesse caso, claro, é uma superação para muitas pessoas que pode levar elas a outros tipos de superações, né? A ideia de que eu consigo isso, então, poxa, quantas outras coisas será que eu também não consigo, né? Mas no meu caso, por exemplo, também, eu adoraria mergulhar. Por exemplo, adoraria mergulhar. O meu motivo é o frio, porque eu sinto muito frio. Eu adoraria subir montanhas. O meu motivo de não subir? O frio. Então, se eu conseguir, eu tenho questões diretas que eu vou receber benefícios. Então, eu vou ser sua aluna. Aí vai mergulhar com a mãe. Porque me limita. No meu caso, me limita mesmo. Não, mas tu ganhou a certificação. Sim. Porque daí nós somos a Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, a água é mais quente. E mesmo assim, E ela ficou com muito medo, mas conseguiu. Medo não, frio mesmo. Frio mesmo. Mas tu vê que eu já lido melhor, né? Com esses desafios. Eu fui mergulhar com os tubarões brancos, né? Então, foi muito divertido. Como eu me diverti com o coitado do meu parceiro na época. Porque quando ele começou a descer, né? Ele estava assim, uma coisa, se aproximou aquela barracuda, sabe? Que é um peixe comprido que tem uns dentes, assim, dentes enormes. Eu já tinha um pouco mais de facilidade, comecei a dizer, nós mergulhamos com os tubarões brancos sem jaula, porque eles estavam muito bem alimentados, muito acostumados. Então, nós tivemos essa experiência. Tinha que descer mais no fundo, eles estariam lá, o casal, mais os filhotes, blá, blá, blá. Mas quando nós começamos a descer, eu desci e fiquei olhando para cima para vê-lo. Ele está lá aos pezinhos e tal. E quando ele começou a descer, veio a barracuda. Eu ria tanto que eu quase que tomei água, porque eu não conseguia, assim, do regulador, né? Eu me sinto mais preparada para esses tipos de experiências pelos anos de treinamento mental. Então, assim, quanto treinar a mente,
se antecipar e se preparar. Quanto a nossa antecipação negativa prejudica. Quanto as nossas experiências passadas contaminam. Tu vê, nas minhas primeiras experiências de estudante de psicologia, eu vou fazer esse curso que tinha que expressar as emoções. E eu não consegui expressar o medo, da qual o professor disse, ela é uma pessoa que não tem tanto medo. Que coisa boa que ele falou, né? Porque essa experiência fez eu sentir mais capaz. Eu não tenho medo. Talvez não fosse. Talvez eu tenha tanto medo quanto... Porque é o medo normal do ser humano e do cérebro. Mas o que eu vendo para mim, o que eu vendi por muito tempo, até essa experiência mais velha. Que eu ou tinha que resolver ou perdi essa crença de que eu tinha mais capacidade para enfrentar o medo. Então, eu ali naquele momento, eu disse, não, eu vou ter que me ensinar que não, que eu sou capaz. Aí eu fui fazer um rapel e já criei toda a estrutura para não sentir medo e fazer. E deu muito certo. Então, eu resgatei de novo a minha capacidade de me experimentar, né? Eu acredito que o método Wim Hof é um perfeito ferramenta para trabalhar com esse medo. Né? Porque o medo em si, né, não é ruim. O medo nos protege, o medo é bom. Mas quando o medo nos impede de fazer coisas que a gente realmente quer, já fica numa barreira. Né? Eu comecei, lidar com o meu medo diferente através do método. Igual você falou, eu sinto o medo às vezes igual um músculo que a gente começa a treinar. E eu consegui ter uma diferente sensibilidade ao medo. Porque às vezes o medo, ele nos impede de cair de um ponto. A gente tem medo para não cair. Ele dá uns nossos sinais. Sim, uma pessoa que ela não tem uma noção, ela pode se colocar em riscos. Ela não tem medo, se não tivesse medo, se colocar em riscos de sem noção. Aí chega nesse limite. Uma pessoa que não tem noção. Exatamente. Por isso eu falo, o medo, usando o medo consciente e sabe lidar com ele consciente, isso é que eu também, quero, como Julian, deixar como, né, ensinar as pessoas. E, por exemplo, hoje em dia, o método Wim Hof, ele fornece um método seguro, né, para as pessoas que estão aptas para fazer o curso. E ele ensina isso passo a passo. Tem várias pessoas hoje em dia que tomam banho de gelo por muito tempo, sem noção como funciona, e passam, como no Brasil a gente fala, um perrengue após, não? Que não se tem... Sim, porque não sabe fazer da forma correta, né? Mas existe alguém que, porque tu falou pessoas em condições, tem pessoas que não deveriam fazer? Olha, a gente não recomenda para mulheres grávidas, né, fazer o banho de gelo e especificamente a respiração Wim Hof, né? Porque a gente não sabe como isso pode afetar, né, o bebê. Pessoas com depressão, com pressão muito alta, né? Tem algumas contraindicações, obviamente, né? A bipolaridade na respiração, sistema renal, né? Que a pessoa... Então, você tem uma lista completa, né, de todos esses sintomas que estão contraindicações. Para meus cursos, eu sempre falo, a pessoa deveria falar antes do curso, falar comigo avaliação. Se ela tem alguma dessas contraindicações, e depois a gente fazia uma avaliação. Porque eu já, por exemplo, trabalhei com pessoas que têm essas contraindicações, mas eu já pego eles numa forma individualmente. Um acompanhamento mais próximo. Eu estava aqui pensando a questão do medo físico. É uma coisa. Tenho medo da altura, eu tenho medo de fazer de paraquedas, eu estou falando da coisa física do corpo, né, o gelo. A questão do medo da aprovação ou desaprovação. Né? A pessoa assim, eu tenho medo de falar em público. Na verdade, é o medo de passar fiasco. É o medo de não ter a capacidade.
É o medo de ser desaprovado. Isso é um medo? Uhum. Você acha que a experiência da pessoa é como uma musculatura, se ela supera o medo do gelo, da água, ou das baixas temperaturas, ela estaria mais preparada para o medo social? Falando de mim, pessoalmente, Julian, sim. Eu acredito sim. Porque o que acontece? Quando a gente estamos nessa situação do gelo, o corpo reage, ele quer sair. A gente tem várias, né, situações. A gente tem essa voz, Julian, sai desse banho de gelo, não tá bom para você, você nem vai conseguir. Eu começo a lidar com esses pensamentos. Eu começo a, tipo, sentir eles. E não vai seguir eles. E aí eu falo assim, depois da experiência do gelo, eu posso usar como uma metáfora para Metáfora, outras coisas na vida. Né? Imagina você tem medo de falar em público, né? medo de falar em um podcast. Uhum. Aí você percebe o seu coração acelerando, você percebe o seu corpo respirando rápido. Aí você lembra, opa, na banheira de gelo eu consigo me autorregular, controlar minha mente, regular meu corpo. Como não aplicar isso para essa outra situação? Treinar isso. A Raquel, que foi comigo na experiência, então ela relata diferente, né? Ela relata isso. Ela entrou na banheira, né? E ficou ali alguns segundos e tal, e começou a sentir o coração. E começou a sentir algo na garganta. E a voz dela disse, levanta e sai daí. Foi automático, ela escutou. E aí que ela disse, não fica, a Rosa ficou, tu vai ficar. Ela disse, fica mais um pouco. E foi falando, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Depois ela me contou isso. Então, eu acho que realmente o medo é uma voz primitiva que ela foi desenhada para a tua sobrevivência. Ela não é negativa, ela tem uma missão. Sempre, psicologicamente ou fisicamente, você está vivendo uma ameaça, ela vai te avisar para sair dali. Esse é o papel dela. E talvez ela tenha razão em determinadas situações. Em outras, tu começa a treinar a tua intenção. Então, tu diz, não, fica aí. Tua intenção é te apresentar nesse público. Ninguém vai vaiar você. Ou, sei lá, se tu tá fazendo isso aqui com um instrutor, não vai ter um dedo caindo por causa do frio, entende? Então, é uma voz superior que tu começa, a tua voz racional, nos momentos adequados, dominar o teu medo. É treino. É treino. Mas uma coisa eu gostaria de adicionar isso, porque é exatamente o que você falou, que enfrentar o gelo, para mim, é enfrentar ele com consciência. Como um professor. Como professor. Você falou né? isso. Isso, como professor. Numa forma relaxado e consciente. E não lutando contra o gelo. Isso. Porque é tipo lutando contra meu medo. Eu, como engenheiro, falo assim, se eu vou lutar contra algo, eu vou ter uma força que vai ter uma contra-força com isso. Então, se eu começo a lutar contra mim mesmo, eu acredito funciona até um certo ponto, mas não vai me trazer os mesmos benefícios do que alcançar algo de uma outra vontade. Por exemplo, estar no banheiro de gelo e relaxar e me entregar para essa situação. Para mim, são coisas... É mais ou menos assim, tu explicaste isso, né? Se eu entrar, botar primeiro o meu pé esquerdo, botar o meu pé direito e depois sentar, né? Depois botar aqui assim, vai começar reações, né? Relaxa os ombros para dar um sinal que tu tem mais controle do que... porque se tu faz assim, começou a brigar com o professor. Com o corpo, né? né? Com o professor Gelo. A mesma coisa, tu vai entrar no palco. Eu, por mais que trabalhe em palco, né? Eu faço muitas apresentações. As pessoas me perguntam, como tu te sente à vontade? Eu digo, porque tu não me viu no camarim.
Porque um pouco antes de eu entrar, por mais que eu esteja acostumado, é uma parte minha que bota um alarme ali, porque tem uma multidão, algumas pessoas, não tem muitas pessoas. É óbvio que alguns vão gostar, outros não vão gostar, a gente sabe. Então, dá uma acelerada no coração. Eu entro, né? Porém, tu não pode brigar, tu tem que deixar. O mais simples, já ensinei pessoas habilidades de público, já ensino isso. Se começar a ficar insuperável, assim, que tu não está conseguindo, para e avisa. Olha, estou um pouquinho nervoso. Tu vai ver as pessoas rirem, as pessoas se identificarem, as pessoas dizer, não tem problema. Fica. E isso é um feedback que as pessoas fazem carinhosamente. Por quê? Porque elas se identificam com você. Todo mundo sabe o que é estar ali com mais de 10 pessoas te olhando, né? Então, é assim, não é a luta, né? Mas é o ceder e relaxar ou negociar, né? Uma coisa que me veio agora, vocês falando, às vezes a palavra medo, né? Talvez fique muito forte, a pessoa pode achar que é disso, não tenho medo. Mas, além do medo, o próprio desconforto, né? Então, assim, existe um lugar de desconforto. Como é que eu vou fazer para ficar confortável, então? Né? Mesmo que seja, porque talvez, não sei, mas eu fico imaginando para mim, não vai ser super prazeroso exatamente, de cara. Não imagino que seja, mas estar num lugar que, tá bom, não tô amando, entendeu? Eu gosto de banheira quente, se for uma preferência. Mas eu tô aqui e eu consigo estar. E eu posso relaxar. Isso passa, talvez, a ser prazeroso num outro lugar, né? Eu posso ficar aqui. Me lembra um pouco, eu faço yoga, né? Às vezes algumas posturas que o meu professor diz, olha, nesse momento tu pode relaxar. E no início eu não entendia como é que ele queria que eu relaxasse num lugar tão desconfortável. E pode acontecer, né? E aí talvez traga justamente um mindset para outros momentos que são difíceis, sim. Não são super legais. Mas que eu posso estar aqui de coração aberto, relaxado e vivenciar isso. Porque é o que a vida está me apresentando. Então vamos lá, né? Talvez traga, não sei, o que tu acha? Eu acho maravilhosa essa colocação. Não, para mim é exatamente isso. E o exemplo que você fala sobre, por exemplo, falar em público. Julian, eu às vezes, eu não consigo falar em público sem medo nenhum. Eu não sou tipo a pessoa natural. Mesmo assim, no podcast, eu estou falando fluentemente. Não? Eu sei que isso melhorou muito após aplicar o método. Mas mesmo assim, eu sinto isso. Não? Eu sinto às vezes, eu tenho momentos do medo. Eu tenho momentos onde não me sinto bem os dias. Eu não estou todos os dias feliz. Eu tenho momentos, eu sou um ser humano. Eu juro, acredito que todo mundo tem esses momentos escuros ao longo da vida. Fica sempre feliz, eu tenho minha dúvida. Não? Mas hoje em dia eu sei, quando eu estou nesse momento onde não me sinto bem, onde não me sinto 100%, eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma forma como lidar com isso diferente. E eu sei também que isso vai passar. Eu vejo a vida hoje em dia como ondas no surf. Né? Às vezes a gente está baixo, a gente precisa remar novamente para subir a onda, e às vezes a gente está em cima. E como eu lidar com isso? Com a regulação das minhas emoções. E esse é o método me treinou. Também as outras disciplinas de respiração, de liderança emocional, me treinaram na vida. E ser honesto comigo. Ser honesto comigo. Hoje, eu não me sinto bem. Como eu posso ter esse amor e honestidade comigo? E, igual você fala, por exemplo, você fala no público, olha, a gente está um pouco nervoso. Aqui você recebe o feedback do público que se confirma, está tudo bem. Imagina você pode falar sem ter a sua máscara. Hoje eu não me sinto bem. E a pessoa fala, sem problema.
A Mas gente... na minha última Muito apresentação que eu fiz, chegou um determinado momento que eu esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci no meio do negócio. E aí eu, sabe, o que veio na minha cabeça? O que era? E aí eu disse, gente, eu esqueci. Eu não sei como prosseguir. Eu entrou uma outra coisa aqui. Eu fiz uma improvisação que não estava no meu texto e me perdi. Eu estava fazendo uma apresentação para as pessoas rirem. Me pergunta qual foi o momento que riram mais. Essa parte. Nesta parte. Onde as pessoas riram mais. Não, Rosa, fica tranquilo. Fica tranquilo como? Eu disse assim, eu vou ficar tranquilo como? Não sei como vou seguir aqui. E é isso, né? É a questão da vida mesmo, né? A vida vai nos ensinando. Quando você bate de frente com um acontecimento, eu costumo dizer que o destino não erra de endereço. Né? Ele chega com aquela experiência, às vezes, muito contraditória, muito contrária. Tu nos relatou no início do nosso podcast, né? Que chegar, ele apresentar um projeto de trabalho e tem lá a tua carta de demissão. Né? É uma experiência completamente contrária da tua expectativa. Mas se não fosse ela, tu não estaria aqui fazendo podcast com a gente. A gente vai entender depois de um tempo. E quando a gente já vive muito, a gente tem várias experiências para confirmar isso. Não lute, não brigue, cresça. Porque se lutar, se brigar, vai doer, vai gerar estresse, vai ser mais difícil, vai ficar trancado. Cresce com aquilo. Claro que quem vive mais, experimenta isso, a vida ensina mais isso, vai ter cada vez mais facilidade. E, para mim, isso é a beleza da vida, da cada fase da vida. Né? Então, eu estou numa fase da vida excelente, porque não estou mais brigando com as experiências. Estou recebendo as experiências. Bem como tu falou, é receber. E é interessante que o yoga, eu fiz pouco, depois eu passei para o não yoga, mas o yoga que a Laura faz, que precisa uma permanência em determinadas posições cada vez mais difíceis, elas geram desconforto. Vai um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Eu experimentei isso com o yoga, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Fica ali, parece que não vai conseguir, não vai conseguir. E quando tu consegue e volta, te dá uma sensação maravilhosa. Então, eu acho que também é uma sensação química, sabe, semelhante ao que tu vê dos teus alunos quando saem, né? Eu vi isso quando saem da banheira. E tem um exercício, né? Quando sai da banheira, assim, um exercício meio índio, né? Gente, o exercício índio. Eu vi Que é eu vi para um vídeo. aquecer. O corpo. Sim, não é. Isso que faz a diferença entre uma pessoa que pratica o método Wim Hof e que nada só na água gelada, que é muito comum na Europa. Que a gente usa o nosso próprio corpo para nos aquecer depois. Usa a nossa própria força para nos fazer bem depois do banho gelo. Porque é uma reação. Você pode fazer o banho gelo ou fica frio o dia inteiro, tremendo. Não? Ou você faz o banho gelo e se esquenta novamente, sozinho. E isso faz o quê? Seu corpo, ele não esquece. Ele lembra que você... Olha, o Julian ficou no frio, sobreviveu e se esquentou Se sozinho. esquentou. Sozinho. Então é pro corpo aquele uba, uba, ó, ha, ha. Como a gente fala, com o ha. movimento. Aham. Então tem essa fase para curiosa. aquecer também. Acho que espero, tá gerando curiosidade em muitas pessoas. É bom que o Juliano, ele tem vários cursos, né? Depois a gente vai colocar eu digo vários cursos em sentido datas, né? Pra frente e tal. Eu vou colocar o teu Instagram na descrição e aí vocês podem acompanhar e ver qual é o próximo curso, ou mesmo fazer individual, enfim, tem informações para vocês poderem experimentar e fazer o curso de verdade. Enquanto isso, tem o app, entre comigo, vamos, a gente vai conseguir. Julian, teve alguma pergunta que a gente não fez, mas que tu gostaria de poder responder? Tem tantas perguntas na minha cabeça.
Qual é a pergunta que mais te fazem? Talvez algumas pessoas que não fizeram a pergunta estão nos assistindo e pensando, ai, gostaria que ele respondesse essa. É por identificação, assim, tem alguma que tu lembra que tu é muito perguntado sobre? Caso depois de um banho de gelo? Por que eu deveria fazer isso, esse método? Por que eu deveria aplicar o método na minha rotina? Boa. E constantemente praticar ela. Por quê? Por quê? Porque nós treinar para nós tornar uma melhor visão da gente, para nós ganhar uma força, uma liderança emocional maior, para nós tornar um melhor amigo, melhor marido, melhor esposa. Viu que eu acertei? Que depois do banho gelado você também pode casar? Eu acertei, essa é uma Ser um pergunta, marido gente. melhor ou uma esposa melhor, com certeza. Né? Uma pretendente melhor. Pretendente melhor, é verdade. Enfim. Imagina você pode reagir diferente quando as emoções estão fervendo num relacionamento. E quando você briga de nada por algo que talvez é pequeno. Imagina você pode se autorregular diferente. E de repente você alcança um resultado totalmente diferente que você antigamente atende. Como você pode se relacionar diferente com seu parceiro, com seus amigos, com você mesmo. E isso que é o método, e isso que eu gostaria de ensinar para todo mundo. Traz. Por isso. E é bem importante isso, porque uma coisa é você ler num livro como se relacionar. Na hora das emoções, está lá no livro, na hora das emoções elevadas, mantenha-se calmo. Eu leio, vai acontecer? Não. Eu vou ter esse aprendizado se eu entrar dentro de uma banheira de água gelada e o meu corpo pedir para sair e eu souber controlar e saber o ganho. Então, depois eu estou lá no relacionamento e eu sei o ganho também que eu tenho me manter calma. Mesmo quando eu estou numa relação de que o meu organismo pede, ataca também. Estão te atacando? Ataca também. Porque isso é o automático. Não. Eu experimentei que o meu organismo, mantendo-se tranquilo, não brigando com a adversidade, eu tenho o melhor resultado. Não foi porque eu li num livro, foi porque eu passei a experiência. Por isso eu queria te agradecer também muito a tua presença aqui, para trazer uma prática que diz respeito à experiência, né? Que eu acho assim, e a gente sabe, fala muito sobre isso. A gente conversa aqui, é conteúdo, mas para trazer a vivência das pessoas, as experiências dos profissionais, para você ter oportunidade, quando estiver perto, né, de onde o Julian estiver, fazer essa experiência, que é ela que ensina. Muito, muito obrigado por essa oportunidade, trazer essa ferramenta, contar minha história e estar com vocês. Realmente, muito obrigado. Olha, você me inspirou muito com o seu nível de presença. Assim, eu tô inspirada por ti. E eu tava vendo que... Eu vi alguns vídeos, mais um do Wim Hof, ele falando... Era uma pergunta, né? O que você espera dos seus instrutores, né? E ele falou amor, empatia, poder. E ele disse walk the talk, né? Pro instrutor, né? Que é poder ser isso que tu tá ensinando, né? E tu com certeza hoje foi isso que tu ensina e certamente vai fazer com que muitas pessoas queiram aprender e poder se beneficiar também. Muito obrigada. Muito obrigado.